doutor Sérgio se apresenta e, em seguida, vamos começar a debater as causas e consequências do que aconteceu ontem. Primeiras causas, o que aconteceu anteriormente até o desfecho de ontem, depois as consequências disso não só para o Brasil, mas também para o Estado do Rio e para o município do Rio. Com a palavra do doutor Sérgio. Vamos lá. Eu só queria fazer uma observação, se você me permitir, Popó, fazer uma observação rapidinho, até para a abertura desse bate-papo com o Popó. A gente já tem um tempinho de estrada, né, Popó? E eu não me lembro, se você se lhe recorda, por favor, me refresque a memória, mas eu não me lembro de a gente passar por um momento de maior prova de resiliência do povo brasileiro. Nós estamos no meio de uma grande polarização política, já que começou antes das eleições e se manteve, surpreendentemente, né? E o surpreendentemente seria muito entre aspas, que nós sabemos o porquê, mas se manteve pós-eleição, ainda o povo com uma grande polarização. Pouco mais à frente entra essa pandemia, uma situação também que há muito não se via, né? Reitero o que eu venho dizendo, que há um barulho desproporcional, sem querer minimizar nem banalizar a pandemia, mas ela foi politizada, né, devido a interesses objetivos, colocando os objetivos pessoais acima dos objetivos públicos. Então, estamos com essa pandemia, estamos com essa politização, e agora vem essa bomba ontem, que já era uma coisa um pouco anunciada, que desestabilizou de vez, né, o status político que já vinha tão frágil, e ainda vou me arriscar a dizer que ainda tem coisas apontando aí para frente. Mas vamos lá, eu só queria fazer essa entrada, porque se o Brasil, né, com essa prova de resiliência, não alavancar, eu não sei mais o que alavanca ele. A gente vai... Vamos começar com o episódio de ontem, né? Parece que o Bolsonaro... Existe muita especulação. Eu especulava que poderia ser alguma coisa relacionada ao computador do gabinete do Eduardo Bolsonaro, com fake news, que estaria no STF, quer dizer, o computador estaria na Polícia Federal, sob investigação, a pedido do ministro Alexandre, né? E eu especulava sobre isso. Mas meu filho do Texas me mandou agora uma notícia de lá, dizendo que se trata de outra coisa. Uma outra coisa que eu vou mencionar aqui, mas é especulação, veio do exterior, não, e nem veio do Brasil, mas o WhatsApp que eu recebi era uma notícia que, quando eu abri e li, eu percebi o seguinte: me parece, essa notícia pode ser fake news, mas me parece que a coisa é muito mais séria, que envolve o Flávio Bolsonaro, no sentido de financiar imóveis e construções ilegais no Rio das Pedras e naquelas comunidades ali, indo em direção à Barra, ao Itaiangá, Tijuquinha, aqueles subbairros todos do Rio das Pedras, até quase o Itaiangá. E que o Flávio estaria com investimentos, né? Investimentos para a construção de imóveis ilegais naquela região, que davam um lucro absurdo, já que a terra é grilada e que não tem nem custo, a construção é a toque de caixa, sem projeto. Então, me parece que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina, tá? Eu achava que era uma investigação que vinha da CPI do fake news e que realmente o computador do gabinete do Eduardo foi parar na Polícia Federal sob investigação, mas recebi essa informação que eu estou fazendo uma ressalva, pode ser fake news, mas que a coisa está muito séria e que poderia dar Polícia Federal na porta, na casa do senador Flávio Bolsonaro, que está no Palácio Alvorada. Então, a coisa está bem... Existe... A Adriana ontem fez um corte, tá? Tem coisa muito estranha aí. A Adriana Baltazar, no debate de ontem. A Popó, tem coisa muito estranha aí. Aí eu brinquei com ela, eu falei: Adriana, lá
do meu bairro, a gente fala que tem jacaré na lagoa, e o jacaré está submerso. E aí a Adriana continuou o debate, e aí finalmente ela chegou a uma conclusão, e eu concluí com ela. Falei, Adriana, você encontrou o jacaré da lagoa. Então, tem coisa feia aí por debaixo, não é à toa. O Sérgio Moro não ia desistir do ministério por qualquer coisa. São coisas sérias que vão acabar vindo à tona. Então, vamos lá. Eu gostaria que o doutor Sérgio entrasse aí nisso que eu comentei. É claro, é tudo ainda especulativo, tá, gente? Nós só trabalhamos aqui, discutimos sobre hipótese. Vamos lá, doutor Sérgio. Não, na verdade, eu só queria reiterar isso, essa questão do Sérgio Moro, que ele não foi só ele abrir mão do ministério. Vamos lembrar que ele já tinha aberto mão do magistério, uma carreira sólida, uma carreira estável, né? Ele abriu mão, depois de 22 anos de magistério, para entrar na ação pública, o que deu grande, na minha concepção, há outras versões, né? Mas na minha concepção isso daí só reforça a credibilidade nas intenções dele. Então ele abriu mão de uma estabilidade que muita gente busca e não consegue para entrar no ministério. E uma vez lá dentro, ele resolveu sair. Então, concordo contigo, Popó. Nós não sei se vamos saber o que aconteceu de fato, porque foi alguma coisa séria, eu não tenho a menor dúvida. Sem dúvida alguma, foi uma coisa muito séria, né? E eu não sei se a gente vai ter acesso a esse tipo de informação, porque a política ela tem sempre um cobertor assim, por cima dela e que encobre muita coisa, né? Vamos ler o comentário da Alexandra, tá? Belarmino. Achei uma atitude muito pobre por parte do ex-ministro Sérgio Moro. Aqui todo a gente dá voz a todo mundo que tem opinião. Ela achou uma atitude muito pobre. Eu achei uma atitude muito nobre, porque o cara tinha um cargo, tinha segurança, tinha motorista, tinha tudo, e no dia seguinte, hoje, ele está desempregado, não tem nada. Então, na minha concepção, não foi uma atitude pobre. Eu não sei se ela digitou errado, mas eu acho que foi uma atitude muito nobre, né? Deixa ela, de repente, se ela escrever digitou errado, ela vai comentar aí, digita lá aquele tecladinho pequenininho, mas eu acho que foi uma atitude muito nobre, porque ele abriu mão, primeiro, de uma carreira de 22 anos, veio para um patamar maior em um ano. Nesse um ano, os homicídios reduziram 19%, todos os itens criminais foram reduzidos, e ele não puxa esse mérito para ele. Ele divide esse mérito com as secretarias estaduais de segurança, com as polícias militares, com a polícia civil, com as guardas municipais, com os prefeitos e governadores. Ele divide esse mérito com todo mundo. Então, ele realmente realizou um trabalho que há muito não se via nessa área de segurança. Criou projetos especiais para 4 ou 5 cidades que eram projetos. Então, ela falou que ela acha que está planejamento, que há um jogo político. Que o jogo é político, a gente não tem dúvida, tá? Há um jogo político e a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde quem está fazendo o jogo limpo e quem está fazendo o jogo sujo. Porque o jogo realmente é político e é um jogo muito pesado, tá? Essa que é a realidade. Agora, soltam uma série de... Eu vi, por exemplo, uma imagem do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia e a Joyce. No momento que a Joyce era líder do governo e estava levando o Sérgio Moro à casa do Rodrigo Maia para apresentar o pacote anticrime e anticorrupção. Então, uma foto antiga que foi agora remanejada e colocada nas redes. O futuro a Deus pertence e a verdade é uma coisa absoluta. Entendeu? Da verdade, ninguém foge. A gente pode se enganar durante um tempo, mas ao fim do fundo, a verdade ela vai vir à tona. E aí veremos quem tem razão e quem não tem razão. Eu acho que está complicado. Algumas atitudes periféricas que mostram uma situação pessoalíssima, sabe, da família do presidente, a situação do Eduardo querer ser diplomata, ser cônsul nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa aí
muito mimimi, muita coisa pouca para um país que precisa de um organismo político pujante e com liderança e com foco. Quando acabou a eleição, o presidente tinha que unir o país todo. Era isso que ele falava durante a campanha, ainda mais entre o primeiro e o segundo turno. Ele falava em unir o país. E isso não aconteceu, e não aconteceu, eu acho que a responsabilidade é dele, que continuou o terceiro turno das eleições com embates políticos desnecessários, que a gente poderia estar avançando mais, erros estratégicos em relação à Câmara de Deputado Federal. O Maia não podia presidir aquela Câmara. Então, tem muita coisa aí para acontecer e para a gente descobrir. Eu espero que a gente caminhe na direção da luz, a gente atravesse esse túnel, acabe a pandemia e que realmente a gente possa ter um segundo biênio produtivo, que eu acho pouco provável. Doutor Sérgio, eu gostaria que você comentasse isso daí, essa situação estrutural da família do presidente, que o prejudica demais, e desses erros estratégicos de estar sempre ao lado da família, em detrimento de estar ao lado da família brasileira, do povo brasileiro. Tá? Porque ele falava isso. Nós estamos aqui para defender a família. Eu estou vendo que ele é um defensor da família, mas da família dele. E é uma crítica que eu faço como eleitor. Eu não estou fazendo crítica como postulante a nada, estou fazendo uma crítica do Alexandre Popó, eleitor, que votou nele no segundo turno. Então, eu estou cobrando do meu presidente uma atitude construtiva. Contigo a palavra, doutor. Eu acho que qualquer julgamento em cima da motivação da atitude do Moro nesse momento é precipitado. Né? Nós estamos falando de uma pessoa, como eu disse há pouco, que tinha uma estabilidade invejável na carreira dele do magistério, que era muito promissora, inclusive, né? Lembrando também que essa própria carreira já confere um grau não pequeno, principalmente com as atitudes que ele tomou enquanto à frente, que era de fato da Operação Lava Jato, a quantidade de pressão que chegou em cima dele. Então, é uma pessoa que já está habituada a ser pressionada de alguma forma, né? E ele abre mão de tudo, né? De repente, do Ministério, como você bem disse, está agora desempregado, entre aspas, evidentemente que uma pessoa da capacidade dele não vai ter dificuldade de se recolocar no mercado, né? Vai depender única e exclusivamente da opção que ele vai fazer, se ele entende que agora é o momento de se manter na esfera política ou se ele abre mão desse projeto para ir para direito privado ou o que seja, mas, na verdade, ele é uma pessoa que saiu por um motivo, volto a dizer, que a gente não sabe ainda, especulação tem muita e qualquer julgamento de mérito nesse momento, eu penso que é precipitado. Né? Temos que aguardar para ver. Em relação às questões familiares, que além da família também tem alguns poucos pares que atrapalham mais do que ajudam, né? E isso daí, somado ao temperamento, à personalidade do próprio Jair Bolsonaro como pessoa, né, deu aí um caldeirão meio explosivo, que a gente não sabe bem o que vem, né? Essa instabilidade dentro do Planalto nesse momento, eu vejo com muita preocupação. São elucubrações, volto a dizer que não vale muito a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, mas foi nítida a figura dissonante do Paulo Guedes durante o pronunciamento dele, na sua postura, na sua expressão corporal, na sua apresentação pessoal, né? Ele estava lá em manga de camisa, único com máscara, e, se não me engano, ele estava até sem sapato. Exatamente. Então, estava uma figura totalmente dissonante daquele conjunto que certamente foi muito bem estudado, se não pelo presidente, mas principalmente pelos assessores, para tentar passar uma imagem de união, de estabilidade e de retidão. Então, eu vi aqui... Eu vou fazer um comentário, doutor Sérgio, porque acho que todo mundo que coloca um comentário aqui, a gente conseguir ler e conseguir dar a resposta é interessante. A Alessandra Bellarmino falou assim, na verdade, o ex-ministro Sérgio Moro foi muito egoísta, pois diante de uma pandemia dessa, vem uma confusão dessa. Bom, Alexandra, eu não votei no doutor Sérgio Moro. Eu não votei nele, eu votei no senhor Jair Bolsonaro.
Eu não votei no Sérgio Moro. Então, o que eu tinha que esperar é equilíbrio e consciência e um pouco menos de egoísmo é do senhor Jair Bolsonaro, tá? É dele que eu esperava, que foi nele que eu depositei o meu voto. Quem foi convidado para o governo pelo Jair Bolsonaro foi o Sérgio Moro. Então, eu votei no Jair Bolsonaro e considero que, em função daquele ciclo familiar e daquelas dificuldades em torno dele, com a família, ele acaba metendo os pés pelas mãos, falando assim um português claro e popular. Tá? Então, se o Sérgio Moro foi egoísta diante da visão da Alessandra Bellarmino, na minha visão, ele foi extremamente honesto e foi egoísta com a família dele, porque ele saiu de uma situação de extrema segurança, com policiais federais protegendo a casa dele, a família dele e ele, para uma situação de ir para a chuva se molhar, porque agora ele não vai ter segurança nenhuma. É um cara que condenou 186 corruptos ao longo de 2 ou 3 anos na Lava Jato. Ele está totalmente em risco. Ele se colocou totalmente em risco em nome da presidência da República não intervir na Polícia Federal, porque nem a Dilma e nem o Lula conseguiram intervir na Polícia Federal, apesar de trocar os ministros 2 ou 3 vezes. No final foi o Cardoso, ele viu que a cobra ia fumar e ele não mexeu na Polícia Federal. Então, eu acho que se há um egoísmo, é da pessoa em quem eu votei, e de quem eu esperava muito mais do que isso. Tá? Eu não estou arrependido do meu voto, porque eu acho que o outro voto seria pior, mas estou preocupado do meu voto, sou corresponsável por votar no Jair e esperar dele um comportamento e ele ter outro. Eu não votei no doutor Sérgio Moro, eu votei no Jair. A minha cobrança é com o Jair Bolsonaro. Tá? Me parece que pelos WhatsApp trocadas mensagens, que ele realmente não aceitou a bagatela do STF. Tá? É o que parece, e parece que vai haver uma investigação severa sobre isso e que a verdade virá à tona. Então, respondido aí a Alessandra, obrigado pela participação. Fabiana também falou que votou no Bolsonaro, e tem o pessoal que falou que votou no primeiro turno no Amoedo e no segundo turno no André Alves, primeiro turno. Então, a maioria de nós teve esse comportamento entre o primeiro e o segundo turno. O próprio João Amoedo declarou o voto no Jair Bolsonaro no segundo turno. Então, nós não estamos de Madalena arrependida, não, mas estamos preocupados por causa dos desdobramentos disso. Tá? Então, o André acha que foi o egoísmo de ambas as partes. Eu também cobro do Jair Bolsonaro. Então, eu queria que, agora, só que eu estava pensando, doutor Sérgio, a gente começar a trazer a consequência para o estado do Rio de Janeiro e para o município. Porque, afinal de contas, a gente tem em outubro aí um encontro importante em que o povo vai depositar o poder dele nas urnas, e aí o povo, de repente, não consegue compreender que o momento da revolução é o momento do voto. Entendeu? Não adianta ir para a rua, querer quebrar tudo, sabe? Não adianta. O que adianta, a revolução se dá naquele momento mágico em que o povo coloca o seu voto na urna. Nós elegemos mal o nosso governador aqui do Rio, todo mundo tem um arrependimento enorme, coisa que eu também deposito essa responsabilidade no Flávio Bolsonaro, que o ajudou a eleição do Witzel, do governador, com o apoio velado do Jair Bolsonaro também, porque é o pai dele, influencia ele em tudo, sofre uma interação política intensa. Então, nós temos aí um governador, da forma que temos, que veio aqui do lado aqui do Espírito Santo, e que, se Deus quiser, nós vamos devolver ele para lá na próxima eleição. Eu gostaria que o senhor fizesse um corte e já trouxesse a análise para o Estado e para o município, doutor Sérgio. Eu vou trazer da seguinte forma. Eu estou vendo a grande preocupação, já por uns 2, 3 comentários que passaram, que a hora, o momento dessa renúncia do Moro foi inapropriada, e alguns colocam isso como egoísmo, né? E alguns colocam como de ambas as partes, como o André, a Alexandra botou que é dele, por conta dessa questão da pandemia. Eu quero lembrar o seguinte: a pandemia, evidentemente, é um grande problema que nós estamos passando, mas ela não pode servir de aval para que todas as outras coisas mal feitas sejam silenciadas.
Em nome da pandemia, estão ocorrendo coisas assim deploráveis. Você pediu para trazer para o Rio de Janeiro, eu vou trazer. Eu fiz uma denúncia há umas 2 semanas atrás, amanhã vai fazer 2 denúncias, foi para lá no Ministério Público, você está lembrado disso, em relação ao escândalo dos contratos irregulares aqui no Rio de Janeiro, ao escândalo das compras superfaturadas daqui do Rio de Janeiro, ao escândalo de retirada do SAMU do Corpo de Bombeiro e entregar para uma OS, a OZZ Eireli, de posse de uma pessoa que foi exonerada do serviço público em 2011. O escândalo de você mandar para construir e manter hospitais de campanha, né, que eu já coloquei a minha opinião, que eu penso que a gente tem uma rede que poderia ser melhorada antes de se partir para o hospital de campanha, esse melhoramento certamente seria de menor custo, né? Entregam esses hospitais de campanha com um aluguel de 4 milhões de reais por mês em tenda, que depois vai ser dispensada, né, para uma empresa chamada IABAS, que é uma OS, que foi suspensa nos seus contratos ano passado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Coloquei na denúncia a página do Diário Oficial onde constava isso, e acrescido de uma suspensão, né, da autorização suspensa durante 2 anos de participar de qualquer licitação, isso no ano passado. Então, 1 ano depois, ainda na vigência da suspensão de participar de processo licitatório, eles contratam sem licitação, por ocasião da pandemia, né, essa empresa que ela não foi suspensa à toa, ela é uma empresa que já vem, né, sendo investigada há muito tempo, e dão para ela um contrato de 835 milhões de reais por conta disso, né? Além do que a compra superfaturada por parte daqui do Rio de Janeiro de respiradores de custo de 70 a 80 mil, dependendo do mercado. Com a lei da oferta da procura, eu vi lojas que eu coloquei no link que não chegava a 90 mil reais, eles pagaram 198 mil reais num lote de 300 respiradores. Então, sabe, eu acho que a pandemia não pode servir de desculpa para as pessoas não fazerem o que é correto. E muito menos de cobertura para as coisas erradas que estão acontecendo. Volto a dizer, eu não sei o que levou o Moro a fazer o que fez. Agora, se foi uma coisa grave, como eu acredito que tenha sido, né, eu não colocaria a pandemia como uma inoportunidade para ele fazer o que fez, não. Eu vou comentar o André. Primeiro, o André perguntou sobre a possibilidade de adiar as eleições. Eu assisti uma entrevista do meu ex-professor Barroso, do ministro do STF, que por acaso está sendo empossado agora no TSE e vai presidir as eleições, presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, e na entrevista, se não me engano, à Jovem Pan, ele falava que está fora, primeiro que nesse momento está fora de questão adiar as eleições. E se isso for necessário, que ele defende a tese que essas eleições aconteçam dentro do ano, em tempo hábil de se rodar os processos todos que ocorrem depois das eleições, nos tribunais regionais eleitorais e o que sobe para o TSE, e em tempo hábil de diplomar os eleitos naquela primeira quinzena de janeiro. Então, ele admite um atraso de, no máximo, 1 ou 2 semanas em se adiando as eleições para novembro, talvez início de dezembro, que nesse momento está fora de questão, respondendo ao André. O André também faz uma observação sobre a proteção dos EPIs dos médicos. Se investiu tanto, comprou respirador de 198 mil, que custava 70, 80, 90 mil, e os EPIs dos médicos é tão necessário, as máscaras N95, os macacões, as proteções, as luvas, que mantém o médico na linha de frente, porque quando o médico adoece, ele é obrigado a partir para uma quarentena. E aí ele parte para uma quarentena, ele sai da linha de frente, ele deixa de atender as pessoas que estão doentes, ele pode levar o risco da doença para dentro da família dele, e ele está na linha de frente com contato viral intenso o tempo inteiro. Então ele tem que estar muito bem alimentado, muito bem nutrido, tem que estar muito sadio, tem que estar emocionalmente bem, se sentindo protegido com os EPIs para poder realizar um bom trabalho. Fora a carga de trabalho que a gente sabe que esses médicos que prestam juramento, eles não abandonam o doente. Se ele tiver de estender o horário dele, se ele tiver de trabalhar mais 2, 3, 4 horas, se ele tiver de virar um plantão porque o outro médico não chegou, ele o faz. Então, o André está certo, os EPIs é uma vergonha
Porque se é caro um respirador, o EPI é mais barato. As máscaras são mais baratas. As máscaras populares são mais baratas ainda. Então, são coisas assim tão absurdas. O cara decreta, o nosso prefeito, né? O nosso bom prefeito, né? Nosso prefeito, que, como o prefeito ele é um bom pastor e tudo faltará, inclusive a máscara, eu já escutei muita gente falar assim, não, nem bom pastor ele é. Eu já escutei evangélico falando que nem bom pastor ele é. Então, olha como é que está a situação do Crivella, tá? Ele obrigou o uso da máscara diante de um povo carioca que 40%, 45%, 50% moram em comunidade e que estão com dificuldade de se alimentar, gente. E o cara é obrigado a ter uma máscara. Eu saí que nem um doido para comprar 50 máscaras para poder dar para os meus colaboradores, porque eu não acho justo eles terem agora que adquirir máscara. Então, tem alguma coisa estranha, alguma coisa nesse reinado, porque isso parece um reinado, doutor Sérgio. Me permite falar que o Dória lá é Palácio Bandeirantes, aqui é Palácio Laranjeira, Palácio da Alvorada. Eu pensei que em 1889 nós tivéssemos virado uma república. Somos várias monarquias dentro do país, cheio de palácio. Que coisa é essa? Um povo dentro dessas condições, e esses governadores, presidentes, em palácios, entendeu? É uma verdadeira vergonha. Eu gostaria que o senhor trouxesse aí, principalmente, essa questão dos EPIs dos médicos. O senhor é médico e o senhor está percebendo isso com seus colegas de trabalho, pessoas que sentaram nas carteiras, na graduação, na pós-graduação, nas especializações, e que estudam a vida inteira. Estudam a vida inteira. Então, eu queria que o senhor mencionasse esse corte que o André deu sobre os EPIs, tá bom? Eu vou estender essa questão dos EPIs para todos os profissionais de saúde, não só os médicos. Por que isso? É verdade, é verdade. Os médicos se ressentem em alguns locais, não são todos não, mas em alguns locais sim, dessa falta de EPIs. Há um problema em relação ao Conselho Regional de Medicina, que vários fiscais estão afastados por doença, por que se contaminaram, etc. e tal, e inclusive de uma forma que nem seria ideal, eu não sei nem em termos de regimento como é que é colocado isso, mas eu já soube de alguns conselheiros que vão pessoalmente lá para fazer fiscalização aqui e ali. Ou seja, o cobertor está curto. Então, a gente não tem a real dimensão da carência desse material, até porque, para fazer investigações em regiões mais distantes, fica até mais complicado. Agora, o médico ainda acaba tendo uma visibilidade maior. E talvez por isso, a carência maior que a gente tem percebido é por conta do corpo de enfermagem. Eu, nessa segunda-feira, até eu vou conversar com a ex-presidente do Conselho Regional de Enfermagem, eu tenho conversado com ela, uma pessoa que eu já tenho contato há muitos anos, e a gente se respeita e sempre procura discutir os assuntos inerentes à saúde. E ela já me mandou um vasto material que ainda não tive a oportunidade de ler, eu tenho que fazer esse dever de casa até antes de conversar com ela na segunda, para ler exatamente de denúncias de faltas de equipamento de proteção individual, que são os EPIs, em diversos pontos, né, de atendimento, inclusive pontos de referência. Leia-se o Hospital Raul Gazola, que foi dado como hospital de referência. Volto a dizer, isso é a notícia que me chegou e a averiguação ainda vai ser feita. Agora, que é fato que tem faltado em alguns pontos, isso é fato. Um outro detalhe que você tocou muito bem, e vai ao encontro do que eu conversei com a doutora Mariana, professora da UFRJ e chefe de serviço de psiquiatria lá, em relação à saúde mental dos profissionais. Os profissionais de saúde estão com uma pressão, já sempre estão sob pressão, né? Mas no momento atual, além da pressão inerente da atividade, com mais a pressão de uma pandemia e mais uma pressão política absurda que está em cima deles, né? Alguns já estão se afastando, sim. Né? É uma preocupação. Eu fiz, inclusive, uma sugestão, que parece que já estão se organizando, para fazer um sistema, uma rede de apoio realmente a uma base para a saúde mental desses profissionais. Né? Uma rede de apoio de profissionais da área de psicologia, de psiquiatria, que possa dar suporte a esses profissionais para que eles consigam atravessar essa imensa pressão a que eles estão submetidos.
né? Enfim. Eu queria agradecer aí a presença da Fernanda Lira, a Estela também está aí, Estelinha, nossa, Nossa nossa primeira rainha, dama. né? Nossa primeira dama, está aí sempre assistindo a gente. Agradecer a presença de todos, né? Porque afinal de contas foi uma live não divulgada, a gente simplesmente resolveu vir e fazer essa avaliação, né? De causa e consequência do que está acontecendo na questão política do país, frente a essa pandemia e as consequências para o estado do Rio de Janeiro e para o município do Rio de Janeiro. E aí eu quis trazer essa figura do Dr. Sérgio, que ele sempre tem coisas a acrescentar. Então tem mais essa situação da questão emocional, psicológica, de apoio aos profissionais que estão vendo. Eu acabei de ver hoje de manhã uma enfermeira morrer e amanhã eu estou enterrando a minha filha. Então, eu estou enterrando meu filho. Quer dizer, verdadeiros heróis que estão dando a vida pela população carioca. E tem Desculpa aí a uma coisa emoção, que eu tá? queria. Mas eu me lembrei agora da mãe falando que está enterrando a sua filha. Então, é muito. Enfermeiras, enfermeiros, vaqueiros, motoristas de ambulância, profissionais de apoio, pessoal da área de limpeza dos hospitais, que não tem os EPIs que deveriam ter, né? E os próprios médicos que estão se afastando, vendo esse sofrimento todo, uma coisa inacreditável. E a gente vê essa briga política, esse mimimi político, pelo amor de Deus, entendeu? Agora, por conta da pandemia, o Sérgio Moro é obrigado a aceitar a intervenção do presidente nas atitudes da Polícia Federal, que está com 2 ou 3 filhos pendurados no STF. Pelo amor de Deus. Vamos lá, doutor Sérgio, desculpa aí a emoção, mas eu me lembrei do depoimento da mãe no cemitério, enterrando a menina sozinha, porque ninguém pode participar, só 2 ou 3 parentes. É um absurdo. Vamos lá. E em cima disso ainda há um agravante, que é o estigma que está sendo criado em cima dos profissionais de saúde, por incrível que pareça, né? Numa situação de exposição como tem atualmente, né? E a gente tem sofrido perdas, né? Felizmente, uma boa parte tem se recuperado, mas tem sempre as perdas, e a gente ainda é obrigado a ver profissionais de saúde serem retirados de veículos, de coletivos, porque tem outras pessoas lá dentro. Então, a pessoa que entra de branco, ela é hostilizada, veja bem, hostilizada, né, por estar entrando num coletivo para ir lá atender a população no trabalho dela. Né? É incrível Então, isso. É incrível. são os paradoxos do comportamento humano, né? Eu acho que a Estela pode até explicar melhor isso para a gente, ou até, né, as nossas psicólogas e psiquiatras que tem no grupo, porque é uma coisa para mim tão bizarra, rapaz, você chegar e hostilizar as pessoas que estão ajudando, né, enquanto umas reconhecem, como você, até se emocionam. A gente ainda tem que conviver com algumas pessoas que têm um entendimento dessa forma. Então, eu queria me solidarizar com esses profissionais que estão. Né? Eu estou aguardando meu chamado, eu me inscrevi, mas eu acho que estão me achando que já passou da idade, sou do grupo de risco, não estão me deixando entrar. Mas eu ainda estou no meu semiaberto, né? Como eu te falei, né? A gente está fazendo os atendimentos emergenciais. Né? Felizmente, por aqui, onde eu tenho atuado, os EPIs têm tido sim, mas me preocupa muito a questão da periferia, até porque a epidemia que começou, é fato, aqui na Zona Sul, ela já está se estendendo, já estão começando a surgir casos em locais mais distantes e até em outras cidades. Você vê Teresópolis, mesmo com a barreira sanitária que fez, de só entrar lá moradores ou trabalhadores da cidade, já tem 30 casos atualmente lá dentro. Entendeu? Então, de se preocupar se todos esses locais vão ter a estrutura. E eu volto a dizer, essa pandemia não trouxe nenhuma novidade, ela só trouxe à luz a grande precariedade do sistema de saúde que nós temos no Brasil. É verdade. A gente, na realidade, tinha já um sistema muito precário, hospitais abandonados, CTIs incompletos, falta de material humano apropriado, plantões apertados, profissionais sempre uma demanda. Eu acho, por exemplo, um plantão de 12 horas, eu já fui casado com uma enfermeira que trabalhava em unidade fechada, né? E plantões de 12 horas para o médico ou para o enfermeiro, e principalmente aquele enfermeiro que trabalha em unidade fechada, que tem que participar de uma intubação às pressas numa emergência, que está ligado
uma pediatria, por exemplo, uma UTI pediátrica, ou uma unidade fechada cardiológica, que as pessoas estão numa situação extremamente difícil e que a qualquer momento você tem que entrar em ação para salvar a vida de um ser humano desse. E eu, às vezes, até questionava ela, como é que você pode trabalhar numa situação dessa? Qual é a realização que você tem de, no acabar o plantão, você ter 1 ou 2 óbitos? Aí sabe o que ela falou para mim? E isso há uns 20 anos atrás, mas acontece que quando você vê o cara entrando numa maca, com parada cardíaca, e a gente recupera ele, intuba, faz o Sorgans, que eu nem sei o que é, um procedimento de intubação para salvar o cara, e que você, 15 dias depois, vê esse sujeito andando, saindo a pé do hospital com a família, aquilo é a maior realização dos profissionais de saúde. Então, é um exemplo para todo mundo o que está acontecendo agora. Jovens que estão saindo da faculdade, faltando ainda alguns meses para se formar, recebendo o diploma emergencialmente. Crianças. Eu olho para as meninas, para os meninos com 22, 23, 24, 25 anos, que entraram, que buscaram o diploma, o CRM, para poder se inscrever e ir trabalhar. Se são minhas filhas, se são meus filhos, não iam. Não iam. Eu vejo aquele grupo de jovens que estão pegando o diploma, que estão se mobilizando, correndo para o CRM, registrando, se inscrevendo e indo à luta, indo para frente de batalha, ainda no finalzinho do 9º período, porque parou tudo, se colocando à disposição. Se é um filho meu, se é uma filha minha, não vai. Eu tenho 2 sobrinhas médicas, mas já são médicas e eu não posso fazer nada. Mas se fossem meus filhos, não iriam, porque é um absurdo isso, tá? Porque está havendo um descuidado muito grande com os profissionais de saúde que estão na frente disso daí. Eles são muito mais heróis do que os soldados da Segunda Guerra Mundial. Essa que é a verdade. Nós tivemos o Sentapur, outro dia eu vi um programa de madrugada dos nossos pilotos nas atividades na Itália, a tomada de Monte Carlo, que meu tio participou como sargento na época e voltou como um herói. Mas nada se iguala ao que está acontecendo hoje, a essa guerra biológica que está acontecendo hoje e as perdas que estão acontecendo, e os nossos profissionais de saúde estão se mostrando verdadeiros heróis, verdadeiros soldados da pátria, tá? E é um absurdo investir milhões em tendas de lona, ao invés de se investir metade desses milhões em EPIs, em reequipamento de hospitais. A gente sabe da situação da Santa Casa. Afinal de contas, Jair Bolsonaro foi salvo numa Santa Casa em Juiz de Fora. Qual o retorno disso, presidente? Essa Santa Casa, as Santas Casas do Brasil todo, que há centenas, algumas há centenas, dezenas e centenas de anos. Tem Santa Casa centenária ajudando o país e elas estão largadas moscas. Pelo amor de Deus, não dá. É inadmissível o negócio dele. Eu queria que o senhor falasse da situação a gente chegou a ter uma live aqui sobre o legado da pandemia, achando que ia ter um legado. Eu queria que o senhor fizesse esse corte e falasse sobre isso, sobre esse legado que, infelizmente, eu vi o doutor Carlos também, do Novo, doutor Carlos Novo, é o Instagram dele, também falando sobre isso. O senhor poderia se colocar a respeito disso, doutor? Pegando o gancho da Santa Casa, eu lembro que a Santa Casa do Rio de Janeiro foi o primeiro hospital no Brasil, né? E ele foi construído para atender uma população que estava diante de um surto de tuberculose. E como nós conversamos anteriormente, uma doença de transmissão aérea é exemplo dessa que nós temos atualmente. Então, a construção é uma construção de pé direito alto, de janelas amplas, propícias para acolher esse tipo de paciente. A Santa Casa do Rio de Janeiro está fechada desde 2015, por questões judiciais, tem questões trabalhistas, tem questões de questões burocráticas, né? E não pela estrutura em si. E numa situação emergencial como a que a gente está passando, eu não vejo motivo algum de não se revitalizar, de não se usar essa estrutura que lá está, a um custo menor do que ficar levantando tenda que vai ser dispensada depois da epidemia, sem trazer legado nenhum para o Rio de Janeiro. Além disso, tem os mais de 1.000 leitos que estavam bloqueados ano passado no Rio de Janeiro
porque não tinha respirador, o outro tinha maca quebrada, outro tinha... Né? E alguns não tinham profissionais. Eu queria deixar registrado que nós temos um número muito reduzido de profissionais de unidade de terapia intensiva, isso no Brasil de um modo geral, é um número muito enxuto, a gente vê a dança das cadeiras, as mesmas carinhas se alternando nos locais, e numa situação dessa, onde a gente já tem as baixas de alguns que infelizmente foram ao óbito e muitos estão doentes e ficando em casa em isolamento, nós temos uma diminuição maior ainda da força de trabalho. Então, tem que se investir, como você falou, nessa questão da proteção individual, sim. Nós temos que manter a força de trabalho. Esse foi o grande problema da Itália, lá no início da epidemia da Itália. Eles perderam 45% da força de trabalho na entrada da epidemia, por isso que deu um nó no sistema de saúde italiano. Entendeu? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça aqui. Nós ainda estamos caminhando para o pico da epidemia. Nós temos que proteger quem está lá na frente para manter a força de trabalho. Não é só uma questão estrutural, não é só uma questão de material e de medicamentos. É um conjunto que tem que ser visto. E fazendo isso, com certeza nós teremos esse legado que todo mundo anseia em relação à pandemia para o povo brasileiro. Agora, paralelo a isso, Popó, eu vejo que a gente tem sempre que procurar oportunidades em situações adversas, né? Essa questão de isolamento, ao qual eu questiono, dependendo da localização e da forma que é feita, mas independente disso, traz para a gente uma oportunidade de rever todas as nossas relações interpessoais, da gente rever, né, como que é o nosso relacionamento dentro da nossa residência, dentro do lar, junto com a família e com as outras pessoas que nos cercam. Então, com isso, eu tenho esperança realmente que haja uma revisão nesses conceitos que tem isolado tanto, né, o cidadão, principalmente do Rio de Janeiro, uma cidade grande, cosmopolita, isso daí acaba isolando as pessoas, para que elas acabem revendo o que é importante na vida delas, o que é que elas devem valorizar e quem elas devem valorizar. Nós vamos ter, como você falou, um divisor de águas. Vamos dar boa notícia da Lívia. A Lívia finalmente, acho que ela viu que eu estou com a minha moral tão baixa, né, que eu estou tão mal, que ela falou, posso dar uma boa notícia? O Rio terá um hospital de campanha financiado pela iniciativa privada, liderada pela Rede D'Or. Pacientes do SUS serão atendidos nessa unidade. Lívia, obrigado pela boa notícia. Realmente, parece que a iniciativa privada, parece que algumas instituições financeiras ajudaram e a Rede D'Or está coordenando esse trabalho. Então, nós temos grandes exemplos também, dentro dessa situação de sufoco. Nós temos grandes exemplos de grandes empresários, de grandes empresas que estão ajudando o povo carioca. Tá? Isso aí, sem dúvida, isso tem que ser o tempo inteiro lembrado e relembrado, porque para quem reclama da iniciativa privada, né? Para quem reclama que eles são ricos e tal, graças a Deus que nós temos grandes empresas que geram empregos, que geram um padrão de vida melhor para os seus colaboradores e que, no momento desse, estão participando ativamente das doações, do esforço conjunto para a pandemia. Nós temos que aproveitar a oportunidade, doutor Sérgio, para avisar a galera que daqui mais 13 minutos teremos uma reunião pelo Zoom, uma reunião interna dos postulantes para debater algumas coisas, falar também sobre causa e consequência desses últimos acontecimentos e planejar alguma coisa a nível conjunto, de criar uma rodada de debates. Então, daqui a pouco, nós temos o Zoom liberado aí do partido para a gente sentar e se reunir, bater um papo. Eu espero que a maioria dos postulantes, aqueles que não têm live, que não teriam compromisso, possam vir para somar, para a gente debater, conversar. O Maurício, né, já encaminhou aí os convites. Vai ser interna, uma reunião interna. A gente pensou em publicitar ela e criar um debate amplo, mas nós estamos com as tardes cheias de live. Eu mesmo cancelei a minha de hoje para poder... eu tinha umas 5h30, um empresário, Metamorfose Empreendedora, eu joguei ela para amanhã às 4h30 da tarde, então vou fazer umas 4h30 e outras 5h30 para atender a live que já estava prevista para amanhã, tá? Então, em função disso, eu adiei a live de hoje para amanhã, e aí vamos encarar uma reunião aí às 5 horas. A maioria dos postulantes que queiram vir, que possam vir, venham para poder a gente debater, a gente poder
criar cada vez mais essa união entre nós, essa cauda, equalizar os nossos pensamentos, né? E a gente partir junto daqui para frente. Temos ainda 12 minutos. Eu gostaria de sair um pouco da especificidade da saúde, né? Vamos lá, estou contigo, fala. Só complementando essa informação da Lívia, na realidade são 2 hospitais de campanha que a Rede D'Or está construindo, um no Leblon e o outro lá no Parque Olímpico. E eu até sugeri ao Fred, que ele tem uma equipe aí, né, levantando os problemas do Rio de Janeiro, se não seria interessante fazer um estudo comparativo do custo entre o hospital de campanha que a Rede D'Or está levantando e o hospital de campanha que está sendo levantado pelo governo. Sensacional, muito interessante o seu pensamento, o senhor colocar um foco, um facho de luz nisso daí, porque realmente é muito interessante fazer o comparativo de custo entre o que é o privado e o que é o público, até para o povo carioca ter noção do que é o privado e do que é o público. Porque nós não defendemos, nós defendemos o acesso. Se o carioca vai ter o acesso à saúde no público ou privado, para nós é o que menos interessa, mas o acesso tem que ser garantido. A segurança, a saúde, a educação, ela tem que ser garantida pelo Estado. Então, se o filho da dona Joana, que mora no Morro do Banco, ali no Itaiangá, vai ser atendido na clínica da família pública ou no hospital na Barra da Tijuca, isso é o que menos interessa, tá? Dessa cabecinha maluca aqui, que eu de vez em quando ainda não peguei o doutor Sérgio B, mas tem um programinha, um projetinho chamado SUS Carioca. Então, para a gente é o que menos interessa. O cidadão tem que ter acesso. Se vai ser privado ou público, tem que ter a qualidade. Não interessa a origem. Interessa é o resultado, é a entrega. Então, a gente vai vir com coisas muito criativas no ano que vem. Se os cariocas nos derem a honra de entregar essa prefeitura ao Fred Luz, eles vão ter surpresas com o que a gente vai fazer, porque o dinheiro há e não é pouco dinheiro que há. O problema é que o dinheiro não está chegando na ponta, não está chegando aonde tem que chegar, na solução, democraticamente entregar os serviços ao povo carioca. E conforme o Fred fala, aqueles que mais precisam da iniciativa pública. Porque aqueles que estão na iniciativa privada, eles estão bem atendidos, eles têm uma condição melhor. Mas cabe ao poder público pensar naqueles que necessitam do hospital público, da escola pública, da segurança, enfim. É isso que o Novo tem como meta e que as pessoas não conseguem perceber. A Adriana ontem foi incisiva. Foi incisiva. O povo carioca tem que entender que não dá mais para continuar com os mesmos. O resultado será tanto pior. Temos que ter uma oportunidade. O Partido Novo, na figura do Fred Luz, que, se Deus quiser, vai virar candidato no final de julho, início de agosto, e caminharemos para outubro, ele tem que ter uma oportunidade. Tá? As figurinhas carimbadas, né? Ex-ministro da pesca da Dilma e do Lula, prefeitos que já ficaram 2 mandatos e que moram em Nova York. Poxa, pelo amor de Deus, como assim? Como ele mesmo fala, né, Popó? Não adianta você esperar resultados diferentes se as pessoas são as mesmas. Doutor Sérgio, suas considerações finais. Bom, em relação ao que motivou esse nosso bate-papo, Popó, eu quero reiterar a confiança que eu ainda tenho no juiz Sérgio Moro, pelos motivos que eu expus agora há pouco, né? Temos que lembrar que é uma pessoa que tinha uma carreira estável e promissora, né, como juiz federal, estava em franca ascensão e abriu mão de tudo isso para tentar colaborar mais, segundo ele, e não tenho por que duvidar disso, no combate à corrupção. Essa mesma pessoa largou agora o Ministério numa demonstração, na minha concepção, clara de retidão e coerência, independente do momento. A gente não sabe o que motivou isso, mas certamente foi uma coisa muito grave. E eu gostaria que, em sendo dessa forma, as pessoas daqui do Rio de Janeiro tomassem isso como exemplo e que o Rio de Janeiro volte a ser o que foi no passado. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo bate-papo, e é sempre uma alegria conversar contigo
e um prazer enorme. Muito obrigado, Popó. E obrigado Deixa a eu só todos dar o último que entraram aviso, aqui doutor para Sérgio. colaborar com a gente.